Nessa aula eu quero estar falando sobre acordes diminutos. Se você é um músico que ainda não sabe a importância dos acordes diminutos na sua execução, nessa aula eu vou estar passando. Por exemplo, por que o diminuto ele é representado por um círculo? Você sabe me dizer? Se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe. Bora para mais um vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E se tiver um botãozinho de hypar, dá aquela hypada para ajudar o canal aqui. O acorde diminuto, ele é um acorde importante e nós temos algumas formas de utilização. Quais são elas? O acorde diminuto, ele pode ser um acorde de passagem, ele pode ser usado para um acorde de aproximação. Eu vou explicar cada um deles aqui. Diferente de um acorde, por exemplo, maior, é que ele é um acorde simétrico. Ou seja, ele contém, para cada voz do acorde, ele contém a mesma distância. Quanto que num acorde normal, num acorde, por exemplo, maior, você vai encontrar diferenças. Por exemplo, eu vou montar um acorde de Dó maior. Quais são as notas do acorde de Dó maior? Dó, Mi e Sol. A distância de Dó para o Mi é uma terça maior. Já a distância para Mi, de Mi para o Sol, é uma terça menor. Entende? Se eu for seguir fazer um acorde Dó com a sétima maior, do Sol até a sétima maior de Dó, que é o Si, vai ter também uma terça maior. Então eu vou ter um acorde composto de terça maior, terça menor, terça maior. No acorde diminuto, isso é muito louco, porque não acontece dessa forma. Por exemplo, deixa eu explicar aqui, vai ficar mais fácil. Vamos colocar como fundamental também o Dó diminuto. Dó diminuto, quais são as notas do acorde de Dó diminuto? Dó, Mi bemol, Sol bemol, Si dobrado bemol. Ou eu posso falar que é a sétima diminuta. Eu não vou falar que é a sétima diminuta porque eu quero falar o nome da nota. E para falar o nome corretamente é Si dobrado bemol. Por que Si, Natu? Porque o Si é a sétima da escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí muita gente fala assim, bah, mas o Si não é o Lá? O Si dobrado bemol não é nota Lá? Então posso falar que é o Lá? Não, você não pode falar que é o Lá, porque o Lá ele é a sexta da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E quando se fala de sétima, acorde a 4 vozes, né? Ou seja, ele tem fundamental, terça, quinta e sétima, eu tenho que tratar da sétima. Por isso que é correto eu dizer Dó, Mi bemol. Por que eu não posso falar Ré sustenido? Porque eu estou tratando da terça. É o Mi que ele foi bemolizado. Por que eu falo Sol bemol e não falo Fá sustenido? Porque é a quinta que é diminuta. Entende essas relações? Por isso que eu tenho que dizer Si dobrado bemol, porque ele é a sétima. Então, ele não vai deixar de ser o Si. O Sol bemol não vai deixar de ser o Sol, mostrando que é a quinta, só que ela está diminuta. O Mi não vai deixar de ser Mi, só que ele vai ser o Mi bemol, tratando do acorde diminuto, tratando de que é uma terça do acorde. Isso é importante você saber para que esse entendimento seja também prático na hora que você estiver tocando, porque se você tem muitas dúvidas, na hora da prática a coisa fica um pouco complicada. E eu já quero explicar o porquê deste círculo, né? O acorde diminuto ele é representado por um círculo. O acorde já meio diminuto ele é representado por um círculo cortado, ok? Qual que é a diferença do acorde diminuto e o acorde meio diminuto? Não vou entrar na esfera do meio diminuto agora, mas eu vou dar só o parâmetro para você. Ora, o acorde meio diminuto significa que ele não tem uma sétima dobrado, ou seja, o Si não é dobrado bemol. O Si simplesmente ele é menor, ele é bemol. Então, o Si sendo bemol significa que no acorde meio diminuta eu tenho uma sétima menor e não uma sétima diminuta, como é o acorde diminuto, ok? Isso daí é muito ligado aos intervalos. Beleza. Então, a diferença de um acorde diminuto para um acorde meio diminuto é a sétima. No acorde diminuto, eu tenho a sétima diminuta. No acorde meio diminuto, eu tenho a sétima menor. É isso.
tá bom? Só para vocês entenderem. Beleza. O acorde diminuto, ele tem, para cada voz do acorde, por exemplo, eu tenho Dó, Mi bemol, Sol bemol e Si dobrado bemol. Do Dó para o Mi bemol, de Mi bemol para o Sol bemol e de Sol bemol para o Si dobrado bemol, é a mesma distância. Eu tenho um tom e meio para cada nota. Ora, o que significa isso? Que se eu tiver a fundamental em Dó, eu tenho um acorde diminuto, de Dó, é o Dó diminuto. Se eu tiver a fundamental na terça dele, eu tenho o Mi bemol diminuto, é o mesmo acorde, eu só estou invertendo. Aí eu vou para a próxima nota, eu monto o Mi bemol diminuto. Se eu for para a próxima nota, deixando ela mais grave, ou seja, o que eu estou fazendo? Somente inversões. Se eu for para a próxima nota, eu tenho um Sol bemol, ele é um Sol bemol diminuto. Se eu for para o Si, né, que é o Si dobrado bemol, que em teoria aí é a mesma tecla lá, eu vou ter o Si dobrado bemol diminuto. Olha que legal. Por isso que ele é representado por aquele círculo, porque aonde eu vou colocando as fundamentais, para cada acorde diminuto eu tenho 4. Ele é um círculo infinito, porque ele é simétrico. A distância para cada voz do acorde é a mesma. Entende isso? Então, eu tenho para um acorde diminuto, outros 3 acordes diminuto. Então você veja que eu fiz o Dó diminuto e automaticamente eu já sei fazer Mi bemol diminuto, Sol bemol diminuto e Si dobrado bemol diminuto. É isso. Percebe? Para você aprender um acorde diminuto, se você for pensar comigo aqui, raciocinar comigo, você vai entender que só existe 3. Para o piano, teclado, existem 3 posições. O que você tem que aprender? O Dó diminuto, o Dó sustenido diminuto e o Ré diminuto. Porque para cada acorde desse, você vai ter outros 3 gerados. Vou contar com a fundamental para não ficar difícil aí para vocês entenderem esse raciocínio. Dó, Dó sustenido e Ré, eu já mato a charada dos 12 tons diminutos. E o acorde diminuto é legal que quando você toca ele, e ele é um acorde que ele faz parte de uma função. O que é fazer parte de uma função, pessoal? É quando ele não é de passagem ou ele não é de aproximação. Eu vou falar sobre isso aí. Espera um pouquinho, deixa eu passar primeiro esse raciocínio de quando ele é de função. Por exemplo, eu não vou me lembrar uma música gospel que o acorde diminuto ele é de função, mas eu vou lembrar uma aqui, por exemplo, aquela música de Tom Jobim, Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Esse acorde que entrou, ele é o acorde diminuto e ele é de função diminuta. Ele é um acorde funcional, ou seja, ele não está entrando num tempo específico do compasso para preparar um outro acorde. Então esse é um acorde funcional, é um diminuto funcional dentro da música. Tem outras músicas, tem aquela música Menino do Rio, enfim, sem ser no estilo gospel, a gente vai ter esses encaixes diminutos de função, ok? A outra forma de usar os diminutos são os diminutos de aproximação e os diminutos de passagem. Ora, o que são, Natu? Acordes diminutos de passagem. E depois, na sequência, eu vou te falar o que é aproximação. Ora, de passagem é quando ele está no meio de 2 acordes que fazem graus conjuntos na escala. Por exemplo, eu estou em Dó. Aí o meu próximo acorde, ele é um acorde de Ré menor. Eu posso colocar um acorde diminuto de passagem de Dó sustenido. Entende? Então, eu estou em Dó. Antes de eu ir para o Ré menor, eu ataco o Dó sustenido diminuto e vou para Ré menor. Ele virou um acorde de passagem, um diminuto de passagem. E isso é muito usado. Então, sempre quando o acorde diminuto ele é de passagem, ele está
no meio de dois acordes que estão próximos. Quer ver outro acorde diminuto de passagem? Eu estou em Fá e vou para Sol. O acorde diminuto de passagem vai estar em Fá sustenido. Tá ok? Esses são os acordes diminutos de passagem. Estão próximos, no meio de duas notas conjuntas da escala. E quando ele é de aproximação? Ele é de aproximação quando há um salto. Eu vou usar o acorde diminuto para aproximar para um determinado acorde, mas vai haver um salto. Por exemplo, eu estou em Dó, agora eu vou para o Lá menor. Tá, eu vou usar um diminuto de aproximação. O que eu vou usar, pessoal? Eu vou usar o Sol sustenido diminuto, porque eu vou aproximar o Lá menor. Só que você veja que teve um salto. Eu saí de Dó, fui para Sol sustenido para aproximar o Lá menor. Esse é um acorde de aproximação, diminuto de aproximação. Não de passagem, mas de aproximação. Por exemplo, eu estou em Ré, vou para Si menor, só que antes de eu ir para Si menor, eu vou usar um diminuto de aproximação. Eu vou usar o Lá sustenido diminuto para chamar o Si menor. E uma das coisas que são bastante importantes é você perceber que os diminutos, geralmente, eles são de aproximação para acordes menores e também de passagem para acordes menores. Mas também é usado para acordes maiores, dois acordes maiores, um advindo do outro. Pessoal, eu já falei muito aqui sobre as funções harmônicas. Se você pegar dentro de uma progressão qualquer e colocar dois acordes maiores, um do lado do outro, significa que você está fazendo a função subdominante e dominante. Não existe outra opção. Dentro do campo harmônico maior, os acordes maiores que estão juntos só pode ser o subdominante e o dominante. Quer um exemplo em Dó? Fá indo para o Sol. Você não vai pegar Fá e vai para Sol menor. Ora, se eu estou em Dó, não existe o Sol menor. A não ser que ele seja um acorde de empréstimo modal, aí é outro papo. Mas dentro do campo harmônico, que é o que a gente mais trabalha, esse Sol vai ser maior. O Fá e o Sol vão ser maiores. E, eventualmente, às vezes eu aplico o diminuto de passagem entre esses dois acordes maiores. Isso cabe a quem vai executar, fazer e sentir. Pô, fez sentido? Rolou legal? Trouxe uma harmonização interessante? Então eu vou usar. Não rolou? Então não vou usar. É simples assim. Ok? Agora olha que interessante, o acorde diminuto, pessoal, ele tem o trítono e ele pode ser também substituído pelos acordes dominantes e, dependendo da situação, ele pode ser usado até como um dominante, por exemplo, secundário. Quando eu falo acorde de aproximação, né, eu estou dando risada porque estou em Dó, vou para Ré menor, eu vou usar o diminuto de passagem, é o Dó sustenido. Óbvio que eu já não estou mais dentro do tom. Ele já está sendo um acorde secundário, que poderia entrar na vez de um dominante secundário. Olha que da hora. Eu vou destrinchar para vocês e gostaria que vocês anotassem. Inclusive eu estou tirando, pessoal, tem muita coisa. Eu falo dos livros, pessoal, porque, aqui ó. Harmonia, Método Prática, do Ian Quest. Esse aqui é o volume 1. Você tem a trilogia, eu falei até triologia, né? No outro vídeo que eu falei, mas o nome correto é trilogia. Você tem a trilogia desses livros que você pode adquirir aqui no link, aqui na descrição. Você pode adquirir. Os 3 livros são importantíssimos, pessoal. Estão falando de harmonia e tem tudo isso que eu estou falando aqui. E olha que interessante, eu quero trazer algo desse livro para você que vai ser importante. Anote aí. Você pode pegar, por exemplo, um campo harmônico e somar ele com os diminutos de passagem. Veja só que interessante. Dó com a sétima maior. Dó sustenido diminuto. Ré menor com sétima. Ré sustenido diminuto. Mi menor com sétima. Mi diminuto. Fá com sétima. Você veja que nesse caso temos meio tom de Mi menor para o Fá com sétima. Ele simplesmente pegou o Mi e transformou ele em diminuto. Pega essa sacada, anote aí. Fá com sétima maior, Fá sustenido diminuto.
Sol com sétima, Sol sustenido diminuto, Lá menor com sétima, Si diminuto, Dó com a sétima maior. Olha quanto acorde diminuto de passagem você pode colocar num campo harmônico maior. Isso é muito louco. Eu já falei aqui sobre os dominantes secundários. E o diminuto de passagem, ele faz mais ou menos a vez do dominante secundário, como eu falei aqui. Quer que eu fale os dominantes secundários? Tá aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tá aqui, ó. Ó. Ele tá até falando de sequência, tá vendo aqui em cima, ó? Sequência. Olha que riqueza, pessoal. Você encontra num livro como esse aqui. Importantíssimo. Adquira, que é importante para você. Vou falar os dominantes secundários dentro do campo harmônico de Dó. Dó com a sétima maior, Lá com sétima, Ré menor com sétima, Si com sétima, Mi menor com sétima, Dó com sétima, Fá com a sétima maior, Ré com sétima, Sol com sétima, Mi com sétima, Lá menor com sétima, Sol com sétima, Dó com a sétima maior. Esses são os acordes, ou os dominantes secundários, porque não fazem parte do campo harmônico, que você pode usar nas suas tocadas aí, nas suas progressões, nas suas músicas. Assim como os diminutos que eu acabei de dizer aqui para vocês, pessoal. Esse foi o diminuto de passagem. Agora anote o diminuto de aproximação, que é aquele que eu falei que vai ter um salto. Vou falar em cima do campo harmônico, segura aí. Dó com a sétima maior, Sol sustenido diminuto, Lá menor com sétima, Fá sustenido diminuto, Sol com sétima, Mi diminuto, Fá com a sétima maior, Ré sustenido diminuto, Mi menor com sétima, Dó sustenido diminuto, Ré menor com sétima, Si diminuto e Dó com a sétima maior. Esses são os acordes que você pode acrescer, trazendo muito mais variedade harmônica para suas execuções. Aqui eu utilizei os diminutos de aproximação, porque tem o salto. Lembra que eu falei? Dó com a sétima maior, Sol sustenido diminuto indo para o Lá menor. Não está assim, Dó com a sétima maior, Dó sustenido diminuto para Ré menor com sétima. Ou seja, essa pontezinha cromática. Quando há o cromatismo, há o diminuto de aproximação. Quando há o cromatismo, há o diminuto de passagem, porque ele está realmente ali entrando como uma passagem. Quando há saltos, é o diminuto de aproximação. Está aqui, ó. Também no livro, olha isso, pessoal. É importante, né? Ainda existe o diminutos ou os diminutos auxiliares. Eu só vou me ater a esses dois diminutos, ok? Que é o de passagem e o de aproximação. Eu espero ter esclarecido muitas coisas que você, de repente, tinha dúvidas em relação aos acordes diminutos. Fez sentido para você o que eu falei? Você aprendeu? Abriu um pouco a sua mentalidade para os acordes diminutos? E você entende agora que você pode aplicá-los nas suas músicas sem ter medo? Fala, nossa, tem acorde diminuto. Não, você deve usar. Porque faz e traz riquezas na sua tocabilidade, tá certo? Eu quero falar aqui sobre as minhas aulas online. Se você tem desejo de ter aulas online, um acompanhamento semanal, pessoal, onde eu vou analisar, ver a sua tocada, isso, pessoal, não é só uma vez, não, é semanal, eu acompanho os meus alunos. Eu vou criar um plano de aulas para você em 6 meses ou 12 meses, para resolver algo que você tanto busca, seja você tocando de forma vazia, falta alguma coisa na sua tocada, falta rítmico, falta alguma melodia que venha embelezar, eu trago isso nas minhas aulas online e consigo fazer com que você suba de nível nas minhas aulas. Quer saber mais? O meu WhatsApp está aqui na descrição, entre em contato e eu vou apresentar meu plano para você de aulas, ok? Se você quer saber sobre os meus cursos, os links, pessoal, estão todos na descrição, assim também como o livro, a trilogia da harmonia, um método prático de Ian Quest. Estão os 3 aqui. Adquira,
que é importante. Pelo link aqui no canal, você também ajuda o canal. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?